Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 109. Eu sou a Tati Camargo do Mulheres com Fé e juntos estamos lendo a Bíblia por um ano com apenas 15 minutos por dia e mais alguns minutos adicionais com informações e mais explicações sobre a leitura que temos feito. Hoje eu vou ler para vocês os últimos capítulos de 1 Samuel e um capítulo de Salmos. Pelo método cronológico, nós fazemos essa invasão no meio da leitura, porque é da forma de como foram acontecendo os eventos. Então, hoje eu vou ler para vocês 1 Samuel, dos capítulos 28 ao 31 e Salmos 18. Mas antes disso, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigada pela sua graça, muito obrigada pela sua bondade. Obrigada porque o Senhor é Deus conosco. Obrigada pela tua presença, obrigada pela tua provisão. Obrigada por ser um Deus que nos perdoa, que nos ama, independentemente das nossas falhas, das nossas limitações. Obrigada por ser o nosso Pai. Senhor, fique conosco nessa leitura, abra os nossos olhos, nos dê sabedoria, conhecimento e compreensão através do Teu Espírito Santo. Traga a revelação da Tua palavra para nós. Obrigada por mais essa oportunidade que temos de Te conhecer mais. Temos a oportunidade de Te amar mais e amar mais as pessoas que o Senhor colocar em nosso caminho. Obrigada, Senhor. Se tiver algo que tenhamos entendido errado, Pai, da Tua palavra, que o Senhor corrija, que o Senhor nos mostre a verdade, Senhor Deus. Muito obrigada por essa oportunidade e continue falando conosco. Em nome de Jesus. Amém. 1 Samuel, capítulo 28. Saul e a médium de Endor. Naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Aqui disse a Davi: saiba que você e seus soldados me acompanharão no exército. Disse Davi a Aquis: então tu saberás que o teu servo é capaz de fazer. Aquis respondeu-lhe: muito bem, eu colocarei como minha guarda pessoal permanente. Samuel já havia morrido, e todo Israel havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam os espíritos. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoca espíritos para que eu a consulte. Eles disseram: existe uma em Endor. Saul então se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse: certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou os médiuns e os que consultam espíritos da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim, que me levará à morte? Saul jurou-lhe pelo Senhor: juro pelo nome do Senhor, que você não será punida por isso. Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. O rei lhe disse: não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu: vejo um ser que sobe do chão. Ele perguntou qual a aparência dele. E disse ela: um ancião vestindo um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel. Inclinou-se e prostrou-se rosto em terra. Samuel perguntou a Saul: por que você me perturbou, fazendo-me subir? Respondeu Saul: estou muito angustiado. Os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não responde, nem por profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para me dizeres o que fazer. Disse Samuel:
Por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por seu intermédio, rasgou das suas mãos o reino e deu ao seu próximo, a Davi. Por que você não obedeceu ao Senhor nem executou a grande ira dele contra os amalequitas? Ele lhe faz isso hoje. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Na mesma hora, Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Suas forças se esgotaram, pois ele tinha passado todo aquele dia e toda aquela noite sem comer. Quando a mulher se aproximou de Saul e viu que ele estava profundamente perturbado, disse: Olha, tua serva te obedeceu. Arrisquei a minha vida e fiz o que me ordenaste. Agora, por favor, ouve tua serva e come um pouco, para que tenha forças para seguir o teu caminho. Ele recusou e disse: Não vou comer. Seus homens, porém, insistiram com ele e a mulher também, e ele os atendeu. Ele se levantou do chão e sentou-se na cama. A mulher matou depressa um bezerro gordo que tinha em casa, apanhou um pouco de farinha, amassou e assou pão sem fermento. Então ela serviu Saul e seus homens, e eles comeram. E naquela mesma noite eles partiram. 1 Samuel capítulo 29. Os filisteus desconfiam de Davi. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afeque, e Israel acampou junto ao monte de Jezreel. Enquanto os governantes filisteus avançavam com seus grupos de 100 e de 1000, Davi e seus homens iam na retaguarda com Aquis. Os comandantes dos filisteus perguntaram: O que estes hebreus fazem aqui? Aquis respondeu: Este é Davi, que era oficial de Saul, rei de Israel. Ele já está comigo há mais de 1 ano, e desde o dia em que deixou Saul, nada fez que mereça desconfiança. Contudo, os comandantes filisteus se iraram contra ele e disseram: Mande embora este homem para a cidade que você lhe designou. Ele não deve ir para a guerra conosco, senão se tornará nosso adversário durante o combate. Qual seria a melhor maneira de recuperar a boa vontade de seu senhor, senão à custa da cabeça de nossos homens? Não é ele o Davi, de quem cantavam em suas danças: Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Então Aquis chamou Davi e lhe disse: Juro pelo nome do Senhor que você tem sido leal e ficaria contente em tê-lo servindo comigo no exército. Desde o dia em que você veio a mim, nunca desconfiei de você, mas os governantes não o aprovam. Agora volte e vá em paz. Não faça nada que desagrade os governantes filisteus. Davi perguntou: O que foi que eu fiz? O que descobriste contra o teu servo? Desde o dia em que cheguei, por que não posso ir lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? Aquis respondeu: Reconheço que você tem feito o que eu aprovo, como um anjo de Deus. Os comandantes filisteus, no entanto, dizem que você não deve ir à batalha conosco. Agora levante-se bem cedo, junto com os teus servos de seu senhor, que vieram com você, e partam de manhã, assim que clarear o dia. Então Davi e seus soldados levantaram-se de madrugada para voltar à terra dos filisteus, e os filisteus foram para Jezreel. 1 Samuel, capítulo 30. Davi derrota os amalequitas. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no 3º dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado,
pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e os 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinham ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde você vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando eu fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Negueb dos Queretitas, o território que pertence a Judá e o Negueb de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziquelag. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou, mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu: não, meus irmãos, não faça isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziquelag, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente às autoridades de Betel, de Ramote do Negueb, de Jatir, de Aroer, de Sifimote e de Estemoa, de Racal, da cidade dos Jarameelitas e dos Queneus, de Ormá, de Corazã, de Atasse, de Hebron e de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passado. 1 Samuel capítulo 31. O suicídio de Saul. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizuas, filhos de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul,
até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. Assim foi que Saul e seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Quando os israelitas, que habitavam do outro lado do vale e a leste do Jordão, viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para proclamarem a notícia nos templos de seus ídolos e entre o seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e penduraram seu corpo no muro de Bet-Sean. Quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo que os filisteus tinham feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram durante a noite a Bet-Sean. Baixaram os corpos de Saul e de seus filhos do muro de Bet-Sean e os levaram para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Salmos 18. Para o mestre de música de Davi, servo do Senhor, ele cantou as palavras desse cântico ao Senhor, quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em que me refugio. Ele é meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor que é digno de louvor, estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens, cheias de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios, quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo. Atirou suas flechas e dispersou meus inimigos com seus raios, os derrotou. O fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos pela tua repreensão, ó Senhor, com o forte sopro das tuas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, forte demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me, porque Ele me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, recompensou-me. Pois segui os caminhos do Senhor, não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim. Não me desviei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com Ele e guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Salvas os que são humildes, mas humilha os que são os de olhos altivos. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma
em luz as minhas trevas. Com teu auxílio, posso atacar uma tropa. Com meu Deus, posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Ele treina nas minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me, deixaste-me livre o meu caminho, para que não se torçam os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e os alcancei. E não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se, jazem debaixo dos seus pés. Deste-me força para o combate, subjugaste os que me rebelaram contra mim. Puseste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi ao pó que o vento leva. Pisei-os com a lama nas ruas. Tu me livraste de um povo em revolta. Fizeste-me o cabeça de nações, um povo que não conheci sujeita-se a mim. Assim que me ouvem, me obedecem. São estrangeiros que se submetem a mim. Todos eles perderam a coragem, tremendo, saem das suas fortalezas. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus que em meu favor executa vingança, que a mim sujeita nações. Tu me livraste dos meus inimigos, sim, fizeste triunfar sobre os meus agressores, e de homens violentos me libertaste. Por isso, eu te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei, é bondoso com o seu ungido, com Davi e os seus descendentes para sempre. Amém. Vamos falar um pouco de 1 Samuel 28, onde Saul, abandonado pela direção divina, toma uma decisão que mudaria o curso da sua vida para sempre. Em vez de buscar arrependimento e confiar em Deus, ele se volta para uma prática proibida, mergulhando ainda mais no caos espiritual. Neste capítulo nós encontramos uma narrativa sombria, que mistura desobediência, medo e um esforço humano desesperado para controlar o incontrolável. Saul, diante da ameaça dos filisteus, recorre a uma média de Endor para invocar o espírito de Samuel. Mas o que ele encontra não é consolo, e sim peso do juízo divino. O encontro de Saul com o espírito de Samuel, em 1 Samuel 28, que nós lemos, é um dos episódios mais intrigantes e debatidos na Bíblia. Quando a média de Endor invocou o espírito de Samuel, o texto relata que ela ficou assustada. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: "Por que me enganaste? Tu és mesmo Saul." A aparição foi tão impressionante que levou a médium a perceber que estava diante do rei Saul. Saul, por sua vez, reconheceu o espírito como sendo Samuel, pela descrição da médium. Um ancião vestindo manto está subindo. É o que está escrito lá em 1 Samuel 28, 14. Então, este evento levanta uma pergunta importante. Era realmente Samuel? Alguns estudiosos argumentam que era o espírito de Samuel, permitido por Deus de maneira excepcional. Eles apontam que o texto identifica claramente o espírito como Samuel e que a mensagem dada a Saul era coerente com as profecias anteriores de Samuel. A segunda sugestão é que era uma manifestação demoníaca. Essa outra visão é que a aparição foi uma imitação demoníaca de Samuel. Essa interpretação se baseia no fato de que consultar os mortos é proibido por Deus e que os espíritos demoníacos podem enganar, como ensina em 2 Coríntios 11:14, Satanás se disfarça de anjo de luz. Segundo essa perspectiva, o objetivo dessa manifestação era aprofundar o desespero de Saul e afastá-lo ainda mais de Deus. E também alguns acreditam que a médium não teve nenhum poder real para invocar Samuel e que a aparição foi apenas uma fraude ou ilusão induzida por ela.
Bom, de acordo com o que nós lemos, a resposta mais plausível à luz do texto é que era realmente o espírito de Samuel, permitido por Deus de uma forma única e soberana. Esse é um dos textos que geram muitas perguntas em nossos corações. Mas, embora a gente não consiga compreendê-lo perfeitamente hoje, na eternidade tudo será esclarecido. O conteúdo da mensagem de Samuel foi verdadeiro e alinhado com as revelações anteriores de Deus. O reino seria tirado de Saul, que ele morreria no dia seguinte. Além disso, a reação da médium indica que ela não esperava que algo tão sobrenatural acontecesse, sugerindo que Deus interveio diretamente neste evento. No capítulo 29, Deus usa a rejeição para nos proteger. O capítulo 29 nos coloca diante deste cenário. Davi, um guerreiro aclamado em Israel, encontra-se no exército dos filisteus, os inimigos do seu povo. E como que ele chegou ali? Mais importante, como que Deus usará essa situação aparentemente confusa para cumprir os seus planos? Neste capítulo, nós vemos Davi marchando com os filisteus, enquanto os líderes questionam a sua presença. O aparente dilema para Davi é: Davi lutará contra o seu próprio povo ou trairá a confiança de Aquis, que lhe deu refúgio? Porém, o que parece ser uma crise é, na verdade, uma oportunidade para vermos a providência divina. Esse capítulo é uma narrativa que combina tensão, dúvida, resolução inesperada. A partir dela, nós somos convidados a refletir sobre temas como rejeição, proteção divina e os desafios de viver em meio às circunstâncias complexas. O que a rejeição dos líderes filisteus tem a ver com o plano de Deus para Davi? Como essa situação revela a mão soberana de Deus, mesmo quando não conseguimos enxergar o propósito imediato. Essa história nos ensina que nem todas as portas abertas são oportunidades que devemos aproveitar, e nem todas as portas fechadas são derrotas. Deus frequentemente usa circunstâncias externas para nos redirecionar e proteger de escolhas que poderiam nos prejudicar espiritualmente. A rejeição dos comandantes filisteus foi o meio pelo qual Deus preservou Davi de comprometer sua integridade e sua posição como futuro rei de Israel. No capítulo 30, vimos como Davi superou a maior crise da sua vida. Imagine só você chegar em casa e encontrar tudo que você ama destruído. Sua família desapareceu, sua segurança foi consumida pelo fogo, e aqueles que deveriam lutar ao seu lado começam a questionar sua liderança. Este é o cenário que foi enfrentado por Davi e seus homens no que lemos em 1 Samuel 30. Mas no meio da escuridão e da dor, Davi encontra forças no Senhor e nos ensina uma lição. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda é nossa fonte de direção, força e restauração. Essa é uma narrativa de perdas e vitórias. É um manual sobre como lidar com crises pessoais e também coletivas. Desde o choro até não ter mais forças, até o fortalecimento em Deus e a recuperação de tudo que foi levado. Cada versículo do capítulo 30 nos revela uma jornada espiritual e emocional profunda. Aqui vemos que não é apenas sobre vencer batalhas, mas sobre como respondemos a elas, especialmente quando a gente depende de Deus. E o último capítulo de 1 Samuel, capítulo 31, é um dos capítulos mais trágicos da história de Israel, porque narra o fim da vida de Saul, o primeiro rei de Israel, e de seus filhos e de um exército que enfrentou os filisteus no Monte Gilboa. O que torna essa passagem especialmente marcante não é apenas a derrota militar, mas as lições espirituais profundas que emergem do fracasso de uma liderança que se distanciou de Deus. Imagine você estar em meio a uma batalha perdida,
onde cada decisão equivocada do passado se transforma em uma consequência inevitável no presente. Saul não começou sua jornada como rei sem direção. Ele foi escolhido e ungido por Deus, mas os atos de desobediência abriram caminho para um fim horrível. Nesse capítulo, nós vemos as consequências finais da sua queda, destacadas pela morte, humilhação e abandono. O capítulo não é apenas sobre morte, ele também nos convida a refletir sobre honra, coragem e como os erros de um líder podem impactar toda uma nação. Por que Deus permitiu que Saul terminasse sua vida de forma tão trágica, se suicidando? E como podemos aprender com o seu exemplo para evitar cair nos mesmos erros? A história de Saul nos ensina que escolhas feitas fora da vontade de Deus têm consequências devastadoras. Assim como ele, todos enfrentamos batalhas, mas a diferença está em como escolhemos enfrentá-las. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15, versículo 5. Essa passagem nos lembra que uma vida conectada a Deus traz força e propósito, mesmo nas lutas mais difíceis. Amém. Aqui a gente termina 1 Samuel, e para concluir essa leitura de 1 Samuel, por conta da leitura cronológica, nós vamos finalizar com os Salmos 18. Esses salmos é um hino de gratidão e triunfo atribuído a Davi, celebrando a intervenção de Deus em sua vida. Este salmo foi registrado também em 2 Samuel 22, nós vamos chegar lá. Ele foi composto após a libertação do salmista de seus inimigos, especialmente de Saul. A estrutura poética exalta a Deus como refúgio, fortaleza e salvador, reforçando a confiança na fidelidade divina em tempos de adversidade. O texto utiliza metáforas militares para descrever a ação de Deus em favor do seu povo. Amém? Nós terminamos aqui com várias informações após a nossa leitura e a conclusão de 1 Samuel, e espero que Deus continue falando com você, e nos encontramos no próximo áudio com 2 Samuel. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.